Bom dia a todos, a paz do Senhor. Nós estamos estudando os estudos bíblicos em casa, estudando a Bíblia. Amém? Nós terminamos o livro de 2 Samuel e agora vamos iniciar o livro de 1 Reis. Nós vamos estudar sobre os reis de Judá e de Israel. Bom, nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 5. No capítulo 1 fala a velhice de Davi. Nós vemos que no 1 Samuel, nós vemos que Deus consagrou Saul como o primeiro rei. Em 2 Samuel, Deus consagrou Davi como segundo rei. E no livro de Reis, aqui fala sobre a sua velhice, né? Ele já está terminando, né, o seu reinado, né? E nós vemos aqui que vieram, né, uma mulher virgem, né, que cuidou dele, né? Que cuidou de Davi, que chamava Abisag. Então aqui cuidou de Davi. No capítulo 2 de Reis, fala: Davi dá conselho a Salomão e morre. Então vemos aqui que Deus deu conselho para Davi para dar ao seu filho Salomão, né, para ele continuar, né, o rei, como rei, né, seu reinado. Então, nós vemos que Davi, ele morreu, né? E nós vemos que foi sepultado na casa de Davi. Ele reinou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Aqui fala: Salomão reina e mata Adonias e Joabe e Semei. Então, ele matou essas 3 pessoas, né? Adonias, Joabe e Semei. Então, nós vemos que Salomão, ele reinou no lugar do pai Davi. No capítulo 3, fala: Salomão casa com a filha de Faraó. Então nós vemos que Salomão casou com a filha de Faraó. Nós vemos que Faraó, ele era o governador ali do Egito, né? A qual escravidou o povo de Israel no livro de Êxodo, né? No capítulo de 1 Reis, fala: Salomão julga a causa de 2 mulheres. Nós vemos aqui, né? Ele julgou 2 causas aqui, ó. Disse-lhe mais o rei: traze-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em 2 partes. O mesmo vivo dá a metade a uma e a outra metade a outra. Então, vemos aqui que ele teve sabedoria, né? Deus deu sabedoria para ele fazer a justiça, né? Nós vemos aqui que e todo Israel ouviu a sentença que deu ao rei e temeu o rei, porque havia sabedoria de Deus para fazer nele justiça. No mesmo livro fala a sabedoria de Salomão. Então nós vemos que Deus, ele pediu sabedoria, ele pediu Deus primeiramente riqueza, né? Salomão. Depois pediu Deus a sabedoria. Nós vemos que Deus deu para ele a sabedoria, né? Ele foi o mais sábio desde o Egito até Jerusalém, em toda a cidade de Judá e de Israel. Aqui fala: Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. Então nós vemos que ele fez aliança, né? E os dois, né, viveram em paz, né? Nós vemos aqui que ambos fizeram uma aliança. Os preparativos para edificar o templo. Então eles também fizeram os preparativos, né, para a adoração a Deus, né? O rei, né? O rei que nós acabamos de falar aqui, né? O rei Salomão e o rei de Tiro. Então, amados queridos irmãos, nós estamos estudando os livros históricos, né? Começa do livro de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, amados irmãos, nós vamos falar algumas coisas que nós já estudamos. Eu saber que a gente não sabe tudo, né? Lembra tudo, né? Mas algumas coisas nós já estudamos. No livro de Gênesis, nós estudamos sobre a criação, né? Que Deus criou primeiramente o homem, depois a mulher, né? Nós vemos que Deus fez o homem estava sem vida, o boneco, né? Então Deus soprou, né, o fôlego da vida, né? O pneuma, né, naquele boneco que estava sem vida, que é o primeiro homem, Adão, e fez nele alma vivente, né? Nós vemos que o homem possui corpo, alma e espírito, né? O corpo é material, a alma ela é imaterial, não morre.
o espírito também ele é imaterial, não morre. Na Bíblia em Eclesiastes fala que o espírito volta-se para Deus. E em Gênesis damos sobre a queda do primeiro casal, né? De Adão e Eva, né? Eles desobedeceram, comeram o fruto, né? Deus falou, não comer, não tocais, né? Na árvore do bem e do mal, pode tocar em outras coisas, mas dessa árvore não, né? Eles desobedeceram, né? Comeram. A Bíblia diz que eles morreram espiritualmente, né? Morreram primeiramente, depois fisicamente. Então, nós vemos que eles morreram, né? Espiritualmente, depois morreu fisicamente, né? Morreu o corpo, né? Nós vemos que a morte não era para existir morte, né? Mas por causa do pecado, né? E da desobediência veio a morte para todo ser humano, né? Se caso tivesse obedecido, né? Hoje em dia não existia morte, né? Ninguém morreria, né? Mas por causa do pecado, né? No capítulo 4, nós estudamos sobre Caim e Abel, né? Nós vemos que é o filho de Adão, né? Nós vemos que Adão, ele viveu 930 anos. Nós vemos que Caim matou Abel, né? Nós vemos que Abel levou a sua melhor oferta para Deus, né? A oferta de rebanho, né? Nós vemos que o cordeiro simbolizava Cristo, né? E nós vemos que Caim levou frutos, né? Nós sabemos que não é no caso do fruto que Deus não recebeu, não. Por causa da ira, né? Que ele estava... A inveja que ele estava sobre o seu irmão, né? Depois, logo após, matou, né? O seu próprio irmão Abel, né? E nós vemos que Deus não recebeu por causa disso. No capítulo 5, fala sobre a analogia de Sete, né? A descendência, né? Sobre a geração, né? De filhos, né? E filhas, né? No capítulo 6 fala a corrupção do gênero humano, né? O pecado que surgiu entre o homem e a mulher. No capítulo 7, Deus anuncia o dilúvio para Noé, né? Nós vemos que o povo não acreditou, né? Que Deus ia mandar o dilúvio. Morreram todas aquelas pessoas. Foi só Noé, sua família, né? E os animais. No capítulo 8 fala que Deus diminuiu o dilúvio, né? Foi diminuindo, né? E foi melhorando. No capítulo mesmo livro, né? Fala sobre Jacó enganou Esaú, né, com um prato de lentilhas, né? Nós vemos que Jacó simbolizava enganador. Enganou não só seu próprio irmão, mas enganou também seu próprio pai, José. No mesmo livro fala sobre José, né? José, ele foi escravo pelos seus próprios irmãos, foi jogado ali na cisterna, né? Nós vemos que ele ficou muito tempo escravo, depois foi preso, né? Nós vemos que ele foi preso injustamente, né? Porque nós vemos que ele estava... mulher, né? Tá pensando que estava com outra mulher, né? Aquela mulher de Faraó, né? De Potifar, né? E nós vemos, amados queridos irmãos, que ele foi julgado injustamente, né? E foi preso ali. Aí nós vemos que o mordomo, né? O padeiro, nós vemos que o faraó teve um sonho, né? Ninguém sabia interpretar os sonhos. Ele contou o sonho para os que estavam ali presos, né? E nós vemos, amados irmãos, aí o faraó falou, traz esse escravo aí para mim. Nós vemos que Deus mostrou para ele 7 vacas magras e 7 vacas gordas, né? 7 vacas magras simbolizavam, né? 7 anos de fome. E 7 vacas gordas simbolizavam a abundância, né? E nós vemos que Deus exaltou José, né? José estava sendo humilhado por seus próprios irmãos, mas Deus exaltou ele como governador de todo o Egito, né? No livro de Êxodo, amados irmãos, nós estudamos sobre a saída do povo de Israel, né? Nós vemos que o povo ficou escravizado ali, o faraó não queria libertar o povo, né? Então, Deus usou Moisés e Arão para falar com o faraó, para libertar o povo. Se não libertasse, que Deus ia enviar 10 pragas. Vemos as pragas dos piolhos, né? A praga que transformou a água em sangue. Nós vemos que as pragas das rãs, né? Nós vemos que a última praga foi a morte dos primogênitos. Um dos filhos de Faraó morreu. Nós vemos que aí Faraó acreditou, né? Libertou o povo de Israel. Nós vemos que o povo de Israel que peregrinou 40 anos, né? Ali não tinha pão, não tinha água. Deus prometeu para eles, né? O pão, a água. No livro de Levi nós estudamos sobre a construção do tabernáculo. Deus mostrou para Moisés como seria a sua altura, a sua medida, né? Cada peça ali do tabernáculo, né? A pia de bronze, o altar do holocausto, o candelabro, a mesa da preposição, a arca da aliança, né? Então, cada peça que ela ali tinha um símbolo, né? Nós sabemos que o altar do holocausto era o sacrifício, a pia de bronze era a purificação, o candelabro era o lugar das lâmpadas, né?
A mesa da preposição era o lugar onde comia os pães asmos, né? E a Arca da Aliança, ali tinha dois querubins, né? Em cima da Arca da Aliança, era um lugar de adoração a Deus. E no livro de Números nós estudamos sobre a numeração das tribos, né? Das tribos de Judá e de Benjamim. Nós sabemos que Judá é da região do sul e de Benjamim da região do norte. E no livro de Deuteronômio nós estudamos sobre as leis, né? Nós sabemos que Deuteronômio capítulo 5 fala sobre as leis, e Êxodo capítulo 20 também fala sobre os 10 mandamentos. Nós estudamos também sobre as festas, né? Da Páscoa, as leis do sábado, né? Nós sabemos que o sábado, né? A Bíblia diz que trabalhar 6 dias descansará no sábado, né? Então naquela época o povo descansava, fazia festas, né? As festas das primícias, né? Então tinha aquelas leis, né? Então, continuando, Macrima, no livro de Josué nós estudamos sobre a repartição das terras, né? Nós vemos que uma parte ficou para a tribo de Manassés e Efraim, e uma parte ficou para Josué, né? E a sua família, né? E nós vemos que Josué e Caleb, né? Entraram na terra prometida, né? E também o povo de Israel. No livro de Juízes nós estudamos que lá não havia rei, né? Havia juiz, né? Otoniel, né? Foi o que julgava as causas. Nós vemos que o povo estava adorando a outros deuses, Deus minúsculo, né? Então julgou que o povo, né? Libertou o povo, que o povo para voltar-se para Deus, né? Então ele julgava, né? Ele era um juiz, né? Nós vemos que Débora também louvava o Senhor. No livro de nós estudamos sobre 1 Samuel, né? Quer dizer, Ruth, né? Nós estudamos sobre a história de Noemi, né? Noemi, ela tinha uma amizade com Ruth, né? Ruth, ela foi até o campo de Boaz, casou com Boaz, né? Nós vemos que Noemi e Ruth trabalhavam juntas, né? Elas trabalhavam no lavoura, né? Colhendo trigo, né? Cuidando ali, né? E no tempo do tempo de colher, elas colhiam, né? Elas plantavam, né? E nós vemos que ela casou com Boaz e teve o filho Obed, né? E no livro de 1 Samuel nós estudamos sobre a história de Ana. Ana não podia ter filhos, né? Penina tinha filhos. Nós sabemos que Deus deu filho para Ana, né? Um filho Samuel, né? Nós vemos que o seu marido, né? Eucana, né? Foi junto com ela ao templo, né? Adorar o Senhor. Então ela fez um voto a Deus, que Deus desse o filho para ela, que ela ia adorar a Deus sobre todo o tempo da sua vida, né? E Deus deu o filho para ela, um Samuel, né? Samuel deu 3 filhos e 3 filhas. Então vemos que Samuel ele era profeta, sacerdote e juiz, né? Então nós vemos que Samuel, né, ungiu, né, Saul primeiramente, né? Como foi o rei de Israel. O povo queria um rei, né? Então veio, chamou Saul para ser o rei, né, de Israel. E nós vemos que foi o primeiro rei, mas o seu reinado não foi aprovado por Deus, né? Porque ele estava adorando a outros deuses, né? E também não se arrependeu, não pediu a Deus perdão. Por isso que Deus não aceitou o reinado de Saul, né? Então Saul, a Bíblia diz que ele perseguia todo momento Davi, né? Nós vemos que Davi, ele trabalhava junto com seu pai Jessé ali, né? No rebanho, a cuidar das ovelhas, né? E Deus chamou Davi para desafiar o grande gigante, né? Nós vemos que o gigante, a Bíblia não fala, mas nós entendemos que foi um gigante de 3 metros de altura, né? E ele não tinha espada, não tinha nada, só tinha uma pedra, né? E jogou aquela pedra no gigante, foi até a testa dele, né? Vemos que o poder de Deus, né? Desafiou aquele gigante caiu naquele momento, né? E o povo fez festa, né? Viva o rei, né? Davi, né? Venceu 10 milhares, né? 10 mil milhares. Saul venceu 1000 milhares, né? Nós vemos que Davi ficou furioso por causa disso, né? Então eu queria matar a todo momento Davi, né? E nós vemos, amados irmãos, que Joabe, né? Matou Absalão. Nós vemos que Absalão também perseguia também o povo de Israel, o povo de Judá, né? Davi também perseguia Davi. Então, amados irmãos, nós estudamos também no livro de Samuel que havia, né, conflitos, né, entre o povo de Israel e o povo de Judá. E no livro que nós estamos estudando agora sobre o rei, né, os livros dos reis, né, nós vemos que Davi terminou seu ministério, né, passou para o seu filho Salomão, né. E Salomão, ele pediu primeiramente Deus riqueza, depois sabedoria. Deus deu para ele sabedoria, deu riqueza para ele, né. Então, amados irmãos,
É isso que eu tenho para falar para os irmãos, até hoje que eu estudei, né? Eu estou estudando agora o livro de Reis, né? Nós vamos estudar os livros, né? Que falam sobre a história do rei Acabe, né? Da princesa Jezabel, né? Que perseguiu o profeta Elias, né? Então, amados queridos irmãos, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar orando. Meu Deus, meu Pai, estou na tua presença nesta manhã. Eu te agradeço por ler a tua palavra nesta manhã. Estou todos os dias estou lendo a tua palavra. Senhor, que eu possa continuar lendo a tua palavra, se edificando a minha vida espiritual. Abençoa cada pessoa assistindo este vídeo, Pai, que possa aprender a tua palavra. Você possa também, Senhor, estudar junto comigo, Senhor. Ó Deus, abençoa cada pessoa que possa compartilhar, possa curtir, Senhor, esse vídeo, Pai. Ó Deus, não para mim, mas, Senhor, para ti, Senhor, que o Senhor merece toda a honra e toda a glória e todo louvor, Pai. Abençoa cada vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.